Olá, amigos, e bem-vindos a mais uma apresentação do Profeta dos Profetas, onde a profecia fala e a prosperidade se segue. Hoje vamos investigar o assunto dos pilares do Adventismo definidos pela Bíblia e por Ellen White. Muito se fala sobre os pilares do Adventismo e o que eles são. Amigos, vocês sabem o que são? Vocês conseguiriam responder se alguém lhes perguntasse: Ei, quais são os pilares, os fundamentos, as estacas do seu sistema religioso em que você acredita? Vocês conseguiriam respondê-los? Bem, espero que ao final desta lição você consiga explicá-las e definir o que é e o que não é um pilar da fé adventista do sétimo dia. Mas antes de começarmos a lição de hoje, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua graça e misericórdia. Que o teu Espírito Santo nos guie e nos oriente, em nome de Jesus, nesta lição. Amém. Especificamente, gostaríamos de saber o que há de tão importante nos fundamentos. Você realmente precisa de um fundamento? Sua casa precisa de um fundamento? Seu sistema teológico precisa de um fundamento? A Bíblia diz que se os fundamentos forem destruídos, o que os justos podem fazer? Como vocês podem ver aqui, esta casa teve seus fundamentos destruídos. E o que aconteceu com a casa? Bem, grande foi a sua queda, isso mesmo. Infelizmente, os fundamentos desta casa foram erodidos, e ela caiu. E por que isso, amigos? É porque os alicerces são necessários para a existência de uma estrutura, seja ela teológica, física, governamental ou econômica. Os alicerces são necessários. A base, aquilo sobre o qual tudo é construído, precisa ser forte, estável e capaz de suportar o peso. E o mesmo vale para os fundamentos religiosos. Eles precisam ser capazes de suportar o peso do escrutínio, do ceticismo, de ódio, de inveja, de mentiras e de falsidades. E nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos ter um fundamento firme. E esse fundamento firme é, sem dúvida, a Bíblia e a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Esse é o nosso fundamento. Veremos isso em breve. Mas primeiro, vou perguntar: o Rei do Norte, como Turquia, é uma verdade fundamental. Existe um ministério chamado Amazing Discoveries. E eu só quero dizer, antes de mais nada, que aprecio o Amazing Discoveries porque gostei muito do material deles. De verdade. Gostei muito do material deles. Acho que é muito prático, muito útil, muito cheio de verdades, muito focado nos fundamentos da nossa verdade. Mas eu tenho um grande problema, amigos. Eu tenho um grande problema. Quando as pessoas fazem da Turquia, o Rei do Norte, uma verdade fundamental, quando afirmam que esta é uma verdade fundamental, eu tenho um grande problema com isso. Se você quer acreditar nisso por conta própria, isso depende de você, mas não é uma verdade fundamental. Infelizmente, descobertas incríveis, e aqui está Mackenzie Dreber em um vídeo afirmando que esta é uma verdade fundamental. Observe o que ele diz. No entanto, pergunte às pessoas hoje, e você deve perguntar: você acredita que há erro no livro de Daniel e Apocalipse de Urias Smith? Você acredita que a visão dele sobre o Rei do Norte está errada? Ora, a visão de Urias Smith sobre o Rei do Norte era que a Turquia seria esse Rei do Norte e deixaria seu trono na Europa e se mudaria para Jerusalém. Agora, se você olhar para a última mensagem que eu fiz, nós olhamos para o que Ellen White disse a respeito de Jerusalém, os judeus e a Turquia, e nós fizemos a pergunta, eu fiz a pergunta. Ellen White diz que Jerusalém é santa, porque, como pensava Urias Smith, o glorioso Monte Santo seria Jerusalém. Ele pensou que o glorioso Monte Santo em Daniel, capítulo 11, versículo 45, seria Jerusalém. E então perguntamos: Jerusalém é santa segundo o espírito de profecia? E ela respondeu inequivocamente: não será santa novamente até depois dos 1000 anos. Certo? Até depois dos 1000 anos. Isso ainda não aconteceu. Então Jerusalém não é santa atualmente. Na verdade, ela disse claramente, é amaldiçoada. Volte ao vídeo anterior. Assista se ainda não assistiu. Mas aqui Mackenzie Dreber está dizendo que a visão de Uriah Smith sobre o Rei do Norte é uma declaração fundamental. Vamos continuar. Sobre as trombetas está errado. Sobre as pragas está errado. E escolha um tópico porque estamos muito divididos agora como igreja sobre essas coisas. E por quê? Porque negamos nossos fundamentos. Não removemos um pilar sequer. Removemos muitos pilares, e a igreja vai parecer que vai cair. Ele continua dizendo: nos disseram que ela não cairá porque ainda há pessoas de pé dizendo: vamos fazer com que nossos fundamentos sejam a verdade novamente. Precisamos retomar.
Precisamos voltar a esses fundamentos. Se Ellen White diz que este livro, Reflexões sobre Daniel e Apocalipse, de Urias Smith, é uma ajuda inestimável e que ninguém precisa errar nele, não dê ouvidos àqueles que dizem que você errará nele. Tudo bem, então, em certo sentido, ele está afirmando, em primeiro lugar, que o livro Daniel e Apocalipse, por Uriah Smith, é, em essência, infalível, não há erro no livro, e ele também afirma que as visões de Uriah Smith sobre profecia são fundamentais para a igreja. Novamente, se você quer acreditar que a Turquia é o rei do norte, isso é problema seu. Mas você não tem o direito. A Amazing Discoveries e o Mackenzie Drabbett não têm o direito. Ninguém tem o direito de determinar que este seja um fundamento da igreja. A Bíblia e o espírito de profecia são muito claros sobre quais são os nossos fundamentos. Muito claro. E a última coisa que precisamos fazer é acrescentar ou retirar algo do que a Bíblia e o espírito de profecia dizem ser os fundamentos. Mackenzie Drabbett prossegue dizendo o seguinte: Ellen White disse que a questão oriental é a verdade. A questão oriental era a ideia de que a Turquia eventualmente deixaria a Europa, assumiria seu lugar em Jerusalém, e isso seria um sinal do fim do período de graça, então as pessoas deveriam se preparar. Essa era a questão oriental. Essa era a ideia trazida pela obra de Uriah Smith. E ele afirma, Mackenzie Drabbett afirma, que Ellen White disse que a questão oriental é a verdade. Essa sim é uma grande afirmação. É uma afirmação e tanto, porque em meu estudo anterior, a respeito do que Ellen White disse a respeito de Jerusalém, descobrimos que não poderia ser o caso, pois Jerusalém é amaldiçoada e não é santa. Portanto, não pode ser o glorioso Monte Santo. E, no entanto, aqui Mackenzie Drabbett está dizendo que Ellen White disse que a questão oriental é a verdade e precisa ser esclarecida. Bem, vamos esclarecê-la hoje. Vamos esclarecê-la muito bem hoje. A questão oriental não diminui, remove ou nega o papel do papado, da lei dominical ou de qualquer uma dessas outras questões. Na verdade, sim. Absolutamente sim. Exemplifica-os e coloca-os em seu devido lugar e dá poder, esse poder do qual ela estava falando, à nossa mensagem. E vamos ver como vocês veem a que ele se refere. É como dizem mais adiante no vídeo, que, como Ellen White disse que o alto clamor aconteceria novamente, o alto clamor aconteceria novamente, que é o derramamento do Espírito Santo, e milhares serão convertidos em um dia. E isso aconteceu em 1844. Houve, de certa forma, um alto clamor, e as pessoas aderiram ao movimento. E parte disso estava ligado ao fato de Josiah Leach ter previsto por meio de um estudo bíblico que o Império Otomano cairia, e ele caiu de alguma forma, e isso foi o cumprimento da profecia. Então Mackenzie Drabbett diz que se o alto clamor se repetisse, algo aconteceria com a Turquia para dar um impulso à pregação e à proclamação da mensagem dos três anjos. Esse não é necessariamente o caso. Não é necessariamente o caso. Não estamos olhando novamente para o fim, para uma nova ferida mortal infligida ao papado, e outras coisas acontecendo. Portanto, algumas coisas não podem acontecer novamente. O império caiu e acabou. Estudamos isso detalhadamente no vídeo anterior com relação a como, quando na Bíblia um império cai, ele não retorna à proeminência. Não retorna. Quando Deus julga um lugar, acabou. Não voltará. Sim, a Turquia pode permanecer como nação, mas não é mais um império. E então esta é outra afirmação de que Ellen White disse que a questão oriental é a verdade. Então Ellen White disse que a questão oriental é a verdade, que o livro de Urias Smith, se você o ler, não errará, o que implica que ele é infalível e que essas coisas são nossos alicerces. Essas coisas são os nossos alicerces. Mas será que é verdade? É verdade. Primeiro vamos fazer a pergunta. Ellen White disse que a questão oriental é a verdade. Então, o que ela disse sobre a questão oriental, vamos dar uma olhada. Revisar e anunciar. 6 de setembro, 1877. Domingo de manhã o tempo ainda estava nublado. Mas antes que fosse hora das pessoas se reunirem, o sol brilhou barcos e trens despejaram suas cargas vivas no chão. Como foi o caso no ano passado, o pastor Smith falou de manhã sobre a questão oriental, o assunto era de interesse especial e as pessoas ouviram com a mais sincera atenção. Parecia ser exatamente o que eles queriam ouvir.
Isso não quer dizer que a questão oriental seja a verdade. Significa simplesmente que as pessoas estavam interessadas em ouvir a questão oriental. Mas isso não significa que fosse a verdade. Ela não está afirmando que era a verdade. A seguir, Carta 55, 24 de agosto de 1884. Portanto, vários anos depois. O pastor Smith falou sobre a questão do sábado para uma grande congregação esta manhã, e esta noite ele fala sobre a questão oriental. Sinto-me muito grata pelo irmão Smith não estar perdido na causa. Ele parece plena e completamente unido a nós. Ele se parece com o irmão Smith de antigamente. Isso não tem nenhuma influência sobre se a questão oriental é ou não a verdade. Carta 55 de 25 de agosto de 1884. A reunião da noite teve grande participação. O pastor Smith falou com grande clareza e muitos ouviram com olhos, ouvidos e bocas abertos. O forasteiro parecia estar intensamente interessado na questão oriental. Ele encerrou com um discurso muito solene para aqueles que não estavam se preparando para esses grandes eventos em um futuro próximo. Ela não disse que a questão oriental é a verdade. Ela simplesmente disse que esses grandes eventos estão próximos no futuro. A questão oriental é uma das coisas sobre as quais ele estava pregando, e as pessoas estavam interessadas nela. E Ellen White dizendo que esses grandes eventos ocorreriam em um futuro próximo. Ela não estava afirmando que isso fosse exatamente a verdade. Ela estava apenas relatando o que estava acontecendo. Por fim, temos este, manuscrito 198, 1898. Novamente, vários anos depois. A doutora Caro está falando agora às 17 horas. Sobre a questão da saúde, o pastor Daniel fala esta noite sobre a questão oriental, que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. Ok, bem, agora temos uma declaração da verdade, mas a que ela está se referindo? A questão da saúde, a questão oriental. E mesmo que se refira à questão oriental, é o pastor Daniels que está falando, não Uriah Smith. Então, se alguma coisa, o pastor Daniels tem a visão correta da questão oriental, embora fosse praticamente o mesmo que Uriah Smith, mas foi o pastor Daniels que falou a verdade, não Uriah Smith. Seria muita tolice da nossa parte fazer afirmações fortes a partir dessas declarações. Seria muita tolice da nossa parte afirmar que a questão oriental é a verdade. Não podemos dizer que Ellen White disse que a questão oriental é a verdade que nunca é encontrada em seus escritos. E descobertas surpreendentes, e Mackenzie Drabbit precisa se lembrar disso porque você está causando confusão entre o povo de Deus. É um erro. Estou disposto a dizer que é um erro. Mas se você está fazendo isso de propósito, você está mentindo, ela nunca disse que era verdade e você precisa corrigir suas declarações. Ela nunca disse que era a verdade, certo? Então, Ellen White fala sobre considerações sobre Daniel e Apocalipse. Agora, as pessoas fazem muito alarde sobre o que Ellen White disse sobre o livro em si, e ela deu um endosso brilhante. Vamos ler o que ela disse. Aqueles que se preparam para ingressar no ministério, que desejam se tornar estudantes bem-sucedidos das profecias, encontrarão em Daniel e no Apocalipse uma ajuda inestimável. Ela não disse um guia infalível. Ela disse uma ajuda inestimável. Uma ajuda para o estudo da Bíblia. Não deve ser tomada como a Bíblia. Não deve ser tomada como os escritos do Espírito de Profecia. E é isso que Mackenzie Drabbit, Amazing Discoveries, e aqueles que fazem desta questão uma questão fundamental sugerem. Você está insinuando que o livro de Uriah Smith tem um nível de infalibilidade que nem mesmo Ellen White atribuiu a si mesma. E eu tenho um grande problema com isso. Mais uma vez, você quer acreditar que o Rei do Norte é a Turquia? Isso é com você. Você quer acreditar em algumas das outras coisas que Uriah Smith disse? Isso é com você. Mas o trabalho de Uriah Smith é uma ajuda inestimável, e o próprio aluno deve tirar suas próprias conclusões. Ele não é um guia infalível. Eles precisam entender este livro. Ele fala do passado, do presente e do futuro, traçando o caminho tão claramente que ninguém precisa errar. Foi aí que ela disse, ninguém precisa errar, traçando o caminho tão claramente em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Agora, novamente, isso significa que tudo o que ele disse está certo? Não. Mas você diria, bem, como poderia? Se você segue e erra, então vai errar nisso. Lembre-se, a profetisa, quando não recebeu informações específicas, concordou com o que os irmãos disseram. E, no que lhe dizia respeito, ela achava que isso estava correto. No que diz respeito a Ellen White, ela não se preocupou com essa questão em particular. E, francamente, provavelmente foi porque era um ponto menor. É um ponto menor.
Isso mesmo, porque ela escreveu tão pouco sobre o assunto. Mas, ainda assim, ela nos deu algumas pistas muito fortes sobre o que deveria ser. E lembrem-se, amigos, mesmo no livro de Daniel, a própria Ellen White disse que Daniel não entendia tudo o que escrevia. Os profetas nem sempre entendem tudo o que escrevem. Algumas coisas são desenvolvidas com o tempo, e eles aprendem. Parte do problema com tudo isso é que as pessoas não entendem como a profecia realmente funciona. Deus não torna um homem infalível porque o inspirou com o Espírito Santo. Não é assim. A Bíblia é infalível e é a palavra de Deus como precisamos. O espírito de profecia. Estou completamente convencido da autenticidade e autoridade do espírito de profecia. Vamos continuar. Aqueles que estudarem diligentemente este livro não terão prazer nos sentimentos baratos apresentados por aqueles que têm um desejo ardente de lançar algo novo e estranho para apresentar ao rebanho de Deus. A repreensão de Deus está sobre todos esses mestres. Eles precisam que alguém lhes ensine o que significa piedade e verdade. As grandes questões essenciais, agora esta é uma chave, as grandes questões essenciais, e vamos descobrir quais são as perguntas essenciais que Deus teria apresentado ao povo, encontradas em Daniel e no Apocalipse, o livro de Urias Smith. Ali se encontra uma verdade eterna e sólida para este tempo. Todos precisam da luz e da informação que ele contém. Sim, você precisa da luz e da informação que ele contém. É uma ajuda inestimável. Sim, é, mas não é um guia infalível. E ela nunca fez tal afirmação. Ellen White nunca disse que a obra de Urias Smith era infalível. Agora, o que especificamente era importante no livro de Smith? Ela prossegue dizendo que, no mesmo manuscrito lançado, volume 1, em 1901, esta é a página 63 agora, este é um documento completo que você pode ler e ver exatamente o que ela diz sobre o livro. Agora o Evangelho de Jesus Cristo deve ser proclamado. Satanás buscará desviar a mente daqueles que deveriam ser firmados, fortalecidos e firmados nas verdades das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos. Os alunos da nossa escola devem estudar cuidadosamente Daniel e o Apocalipse, para que não fiquem em trevas quanto à mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjos. Amigos, a Turquia, como o Rei do Norte, não está na mensagem do primeiro, segundo ou terceiro anjos. Não está. A mensagem do primeiro anjo é o Evangelho no contexto do julgamento. Ela fala sobre a criação, fala sobre a adoração verdadeira. É disso que ele fala. Fala sobre julgamento. É disso que ele fala. A mensagem do segundo anjo é especificamente sobre o protestantismo apóstata. A mensagem do terceiro anjo é especificamente sobre o catolicismo, a marca da besta e a justificação pela fé, que é a fé de Jesus em guardar todos os mandamentos de Deus. A Turquia como Rei do Norte não é uma questão essencial. Não faz parte das 3 mensagens angélicas. Ela prossegue dizendo: falo deste livro porque é um meio de educar aqueles que precisam entender a verdade da palavra. Sim, há muitas coisas boas no livro. Este livro é muito apreciado. Ele aborda grande parte do que já percorremos em nossa experiência. Em outras palavras, o livro aborda o que o povo de Deus percorreu em 1844 e o que aconteceu durante esse período. E amigos, eu só queria dizer isso como uma parte, vocês sabem, descobertas incríveis, e Mackenzie Drabbit faz um grande barulho sobre as regras de Miller. Bem, Miller seguiu as regras de Miller e ele foi um erro. Ele tinha algumas ideias errôneas. Então, só porque você diz que segue as regras de Miller, não significa que você sempre estará certo. Não estou dizendo que as regras de Miller estão erradas. Elas estão certas. Mas é na aplicação das regras que as pessoas podem errar. E as pessoas podem errar usando as regras de Miller e chegar à conclusão errada. Então, só porque você diz que as regras de Miller não são um talismã mágico para garantir que tudo o que você diz esteja certo. Temos que olhar para a Bíblia.
Temos que ler a Bíblia e o espírito de profecia, e estudar e comparar continuamente para ver se estamos ou não na verdade. Finalmente, ela diz: se os jovens estudarem este livro e aprenderem por si mesmos o que é a verdade, serão salvos de muitos perigos. Sim, eles serão salvos de muitos perigos. Mas, novamente, Ellen White não fez a alegação de infalibilidade. No mesmo documento, que outros livros ela recomendou? Ela recomendou o esforço feito para divulgar parábolas de Jesus. O Senhor concedeu grande luz ao mundo no livro A Grande Controvérsia, Patriarcas e Profetas, o desejado de todas as nações. Esses livros deveriam ser impressos em todos os lugares. Ela também menciona, é claro, o estudo da Bíblia neste manuscrito. E aqui está a chave para ler a obra de Uriah Smith. Esta é a chave, onde ela concorda com o espírito de profecia. Amém. Onde o espírito de profecia se cala, considere Uriah Smith ou qualquer outro homem com cautela. E onde se opõe, então rejeite. Isso mesmo. Essa é a chave para ler a obra de Uriah Smith. Ao ler o livro, leia também O Grande Conflito, Parábolas de Cristo, o desejado de todas as nações, patriarcas e profetas. E vamos dar uma olhada em um problema com a obra de Uriah Smith. Certo? Agora, isso está na versão de Daniel e Apocalipse de 1897, de Uriah Smith, página 400. Diz o seguinte: entendendo que Cristo é o agente por meio de quem Deus criou todas as coisas, mas que o Filho veio à existência de uma maneira diferente. Espere um segundo. Isso mesmo. Uriah Smith acreditou em certo momento que Cristo veio à existência em algum momento no passado distante. Continua dizendo que, como ele é chamado de unigênito do Pai, pareceria totalmente inapropriado aplicar essa expressão a qualquer ser criado no sentido comum desse termo. Então, Uriah Smith teve um problema com relação à sua crença na natureza eterna de Jesus, enquanto no espírito de profecias. O Desejo de Todas as Nações, página 530, em 1898, um ano depois, escreveu o seguinte: Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Em Cristo a vida, não emprestada ou original, não emprestada e não derivada. Ou seja, Jesus nunca teve um começo e nunca terá um fim. Então, obviamente, você pode errar nisso. Você pode errar nesse ponto, mas não era um assunto que Ellen White abordava especificamente para refutar os irmãos. Deus permitiu que seu povo crescesse em conhecimento e verdade. É assim que funciona. E há algumas doutrinas nas quais Deus queria se concentrar, como o sábado e o estado dos mortos, e alguns desses outros assuntos seriam desenvolvidos mais tarde. Por exemplo, vemos isso na Bíblia. Na Bíblia não vemos realmente uma condenação da escravidão, mas se você seguir os princípios da Bíblia, verá que Deus criou todas as nações a partir de um só sangue. E os princípios do cristianismo são tais que não permitiriam a escravidão. Contudo, Deus não ataca a escravidão abertamente. É o mesmo princípio. É assim que a profecia funciona, amigos. É assim que funciona. E as pessoas dizem que as coisas são fundamentais quando não são. Elas não são. Elas simplesmente não são. Ellen White nunca disse que a questão oriental é a verdade. Você não encontrará essa afirmação. Ellen White nunca disse que a obra de Uriah Smith é infalível. Não precisamos ficar confusos. Se você quer acreditar em uma coisa ou outra, isso é com você. Mas o ponto principal é que Ellen White e a Bíblia nos darão um entendimento muito firme do que são os pilares, e deles não devemos nos desviar. Mas continuemos com este trabalho. O livro de Uriah Smith foi editado na década de 40. Certo, aqui está a revista Ministry, e eles têm um artigo aqui, Daniel revisado e o Apocalipse em relação à doutrina denominacional. Como encaramos esta nova edição em relação à nossa doutrina denominacional? Portanto, esta é uma página com aparência moderna, mas a revista Ministry, que realmente publicou sobre isso, foi publicada na década de 1940. E você pode ir lá e conferir. Vá em frente e leia o que eles disseram, e eles até têm um link para o PDF original que você pode baixar. Artigo e algumas das coisas sobre as quais eles falaram, mas vou citar apenas algumas coisas do artigo. Como o presidente relatou ao Conselho de Outono de Cincinnati, em 22 de outubro de 1942, e ele era o presidente do comitê que foi criado para editar, revisar e atualizar o livro de Uriah Smith.
Agora, Uriah Smith, acredito que ele morreu em 1903, e agora é em 1942 que eles estão revisando o trabalho. Ao tratar de questões de doutrina fundamental em nosso trabalho, encontramos apenas um caso em que pareceu aconselhável fazer uma mudança, a saber, no ensino da eternidade de Cristo. Ora, isso se refere à doutrina fundamental. Eles não mudaram nada mais porque queriam que o livro continuasse sendo obra de Uriah Smith, que fosse sua mente e seus pensamentos que o escreveram. E era isso que eles queriam fazer. Então pensaram em mudar apenas o que a doutrina fundamental, e a doutrina fundamental é a preexistência de Cristo. Que nossa igreja agora acredita que a preexistência de Cristo é uma doutrina fundamental. De qualquer forma, vamos continuar. É fato registrado que Uriah Smith acreditava que Cristo era um ser criado, mas posteriormente revisou sua crença e ensino para o sentido de que Cristo foi gerado em algum momento na eternidade antes da criação do mundo. Desde então, livros posteriores sobre o espírito de profecia, como O Desejado de Todas as Nações, foram publicados na década de 90, deixando claro, com apoio nas Escrituras, que Cristo é coeterno com o Pai. Como há alguma divergência de opinião sobre esse ponto, pareceu ao Comitê Sábio omitir esse ensinamento sem comentários. Isso foi fácil de fazer, pois não tinha relação direta com a interpretação da profecia. Então, como essa parte não tinha relação direta com a interpretação da profecia, e Ellen White disse claramente o oposto do que Smith acreditava, eles decidiram cortá-la do livro. Portanto, ela não está nas edições mais recentes do livro, mas nas edições anteriores a 1940 ainda estaria lá. Em relação a assuntos como o diário, a passagem do turco, os 144.000 e os 7 capítulos do Apocalipse, sobre os quais houve alguma diferença de opinião, e há diferença de opinião entre nosso povo, os ensinamentos do autor são deixados substancialmente como estavam, porque eles queriam que o trabalho fosse da mente de Uriah Smith e o deixassem como está. É pertinente observar a esse respeito que em alguns pontos de importância secundária, como o Armagedon, o número da besta, algumas partes de Daniel 2 e Apocalipse 17 e o Lago de Fogo, Uriah Smith não era tão dogmático. Como alguns pensavam, e outros não, como outros optaram por seguir seus próprios caminhos, às vezes as pessoas pegam o trabalho de Smith e dizem que ele era muito forte em algo, quando na verdade não era tão forte assim. E finalmente o artigo diz que é inteiramente possível que o livro ainda apresente visões imprecisas sobre pontos menores. A senhora White observou que o fato de certas doutrinas terem sido consideradas verdadeiras por muitos anos por nosso povo não é prova de que nossas ideias sejam infalíveis. Acredito no espírito de profecia. Acredito que o que ela diz tem autoridade. Ellen White também foi muito clara. O fato de algumas doutrinas terem sido consideradas verdade por muitos anos pelo nosso povo não é prova de que essas ideias sejam infalíveis. Nossas ideias, algumas das nossas ideias, talvez precisem mudar. Algumas das maneiras pelas quais ensinamos Daniel e o Apocalipse talvez precisem mudar à medida que adquirimos mais conhecimento e melhor compreensão. Isso não significa que estamos eliminando os fundamentos. Significa que estamos nos aproximando da luz que Deus tem para nós. O sábado é, bem, espere, vamos chegar aos fundamentos. Então, se você está com medo agora e não sabe em que acreditar, apenas aguente firme, certo? Vamos deixar isso claro. Não vou levá-lo para o deserto e depois deixá-lo na floresta, certo? Vamos passar pelo caminho e chegaremos à Cidade Santa. Amém? Amém. Agora, cautela quanto à leitura dos pioneiros, foi o que Ellen White disse. Em alguns de nossos livros importantes, impressos há anos, e que trouxeram muitos ao conhecimento da verdade, podem ser encontrados assuntos de menor importância que exigem estudo cuidadoso e correção. Ora, o livro de Smith era um livro que, segundo ela, estava guiando as pessoas à verdade? Sim. O livro de Smith era um livro que estava conosco há muito tempo? Sim. Era um livro importante? Com certeza, era um livro importante. Em alguns dos nossos livros importantes, impressos há anos e que trouxeram muitos ao conhecimento da verdade, este seria o livro de Uriah Smith. Podem ser encontrados assuntos de menor importância que exigem estudo cuidadoso e correção, e ainda há coisas que exigem correção, mas ao mesmo tempo não são correções fundamentais. Não é fundamental para você acreditar que o Rei do Norte seja alguma coisa. Acredito firmemente que o Rei do Norte não é a Turquia, mas é o
papado e porque se encaixa bem com Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Apocalipse 13. Se encaixa com o sistema e como ele era e qual é o foco dos principais participantes. É nisso que eu acredito, em poucas palavras. E para interpretar Daniel 11 fora dessas estruturas que são repetidas várias vezes de maneiras diferentes, eu não acho que esteja correto. Mas de qualquer forma, se você acredita de forma diferente, tudo bem. Depende de você. O problema é quando você torna isso fundamental. Quando você faz da sua interpretação de Daniel 11 um fundamento, e afirma que é um fundamento, e afirma que as pessoas não estão ensinando o fundamento, e, na verdade, são falsos mestres, porque não acreditam como você neste assunto, isso sim é um problema. Isso sim é um problema. Agora você pisou em uma mina terrestre e em descobertas incríveis, e Mackenzie Drabbit, você precisa tirar o pé dessa mina. Porque vai explodir na sua cara. Não estou falando de violência. Você sabe o que eu quero dizer. Isso não vai dar certo. Não quero que esse ministério seja destruído. Quero que ele cresça e prospere. E quero que as pessoas se saiam bem, porque apreciei o ministério e muitas coisas que eles fizeram, e também o Dr. Veit. Agora, é claro, o Dr. Veit fez sua própria declaração a respeito da crença em Amazing Discoveries. Mas, de qualquer forma, ela prossegue dizendo que tais assuntos sejam considerados por aqueles regularmente designados para supervisionar nossas publicações. Que esses irmãos, nem nossos colportores, nem nossos ministros, não exaltem esses assuntos de forma a diminuir a influência desses bons livros que salvam almas. Portanto, ela diz que eles ainda são bons nesses livros. Eles ainda são bons em Daniel e Apocalipse. Não vamos aumentar os erros, mas eles poderiam ser corrigidos. Eles poderiam usar alguma correção dizendo, bem, Smith acreditava nisso, mas isso também é possível. É uma profecia não cumprida. Então vamos ver. Isso poderia ser feito. Se assumíssemos o trabalho de desacreditar nossa literatura, colocaríamos armas nas mãos daqueles que se afastaram da fé e confundiríamos as mentes daqueles que estão abraçando a mensagem recentemente. Quanto menos for feito desnecessariamente para alterar nossas publicações, melhor será. Portanto, isso deve ser feito com prudência, com muito cuidado, mas pode ser necessário. E essa é a realidade. Quem é infalível, amigos? Temos muitas lições a aprender e muitas a desaprender. Somente Deus e o céu são infalíveis. Aqueles que pensam que nunca precisarão abrir mão de uma visão acalentada, que nunca terão a oportunidade de mudar de opinião, ficarão decepcionados. Enquanto nos apegarmos às nossas próprias ideias e opiniões com persistência determinada, não poderemos ter a unidade pela qual Cristo orou. Quanto à infalibilidade, eu nunca a afirmei. Ela diz, só Deus é infalível, sua palavra é verdadeira, e nele não há variação nem sombra de variação. Amigos, a questão não é a infalibilidade da palavra de Deus, é a falibilidade da nossa interpretação. Somos pessoas pecadoras e falíveis que tentam entender o divino e seu plano, e isso pode ser muito difícil às vezes. Embora a Bíblia tenha sido escrita de forma a ensinar crianças, ela contém verdades grandiosas, às vezes profundas, e às vezes complexas, e às vezes as coisas não ficam claras até que ela esteja bem na sua frente. Isso mesmo. E, portanto, em alguns desses outros pontos, devemos ser muito cautelosos. Podemos questionar os pioneiros e os pilares? Claro que podemos. Se os pilares da nossa fé não resistirão ao teste da investigação, é hora de sabermos disso. Pois é tolice nos fixarmos em nossas ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões. Que tudo seja levado à Bíblia, pois ela é a única regra de fé e doutrina. Esta é a verdade. A Bíblia é a regra de fé e doutrina. Se a Bíblia diz para não desprezar a profecia, e ela é uma profetisa, não deveríamos desprezar o que ela está dizendo. Mas a Bíblia, no fim das contas, é a única regra. Quando falamos com pessoas de fora da nossa fé, usamos a Bíblia. Embora apresentemos grandes controvérsias, patriarcas e profetas, eles contêm a verdade. Obviamente, eles contêm a verdade. Mas no final, nossa base de salvação, nossa base de conhecimento da salvação, de conhecimento da verdade, são as Sagradas Escrituras.
a Bíblia. Agora, tendo dito tudo isso, qual é o fundamento da verdade? Vocês estão prontos, amigos, para entrar no fundamento da verdade? Todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica, eu lhes mostrarei a quem ele se assemelha. O que Jesus disse? Ele disse: todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras. Aqueles que ouvem as palavras de Cristo, o que ele diz deles? Ele é como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces sobre a rocha. E quando a enchente veio e a corrente bateu com força contra aquela casa e não conseguiu abalá-la, pois estava fundada sobre a rocha. Essa é a chave. Ouvir as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são o alicerce. Esse é o alicerce, amigos. Mas aquele que ouve e não pratica é como um homem sem alicerces. Vocês se lembram daquela casa que desabou? O alicerce estava sendo erodido e construíram uma casa sobre a terra, contra a qual a correnteza batia com veemência e imediatamente ela caiu, e a ruína daquela casa foi grande. Então, o que concluímos disso, amigos, é que as palavras de Jesus são o alicerce. Esse é o alicerce que é a Bíblia. Tudo bem. Agora, quais são as verdades fundamentais dentro do alicerce? Existem verdades ou pilares fundamentais, certo? Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, das doutrinas dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E faremos isso se Deus permitir. Hebreus 6, 1, 3. Jesus Cristo é uma verdade fundamental. Arrependimento, fé, batismo, ressurreição e juízo são verdades fundamentais. A que Ellen White se referiu como pilares da fé cristã? O que ela disse? Muitos passaram a negar doutrinas que são os próprios pilares da fé cristã, não apenas o adventismo, mas a fé cristã em geral. Os grandes fatos da criação, conforme apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação e a perpetuidade da lei de Deus, são praticamente rejeitados. Estes seriam considerados pilares da fé cristã em geral, total ou parcialmente, por grande parte do mundo profissionalmente cristão. Milhares que se orgulham de sua sabedoria e independência consideram uma evidência de fraqueza depositar confiança implícita na Bíblia. A confiança implícita na Bíblia seria um pilar da fé. É um pilar da fé cristã. A que Ellen White se referiu como a verdade central? Há uma grande verdade central a ser mantida em mente na busca das Escrituras: Cristo e este crucificado. Todas as outras verdades são investidas de influência e poder correspondentes à sua relação com este tema. Ou seja, quanto mais um tema tiver conexão com esta verdade, mais importante ele será. Certo, isso mostra o quanto é mais importante. O sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual todas as outras verdades se agrupam. Para ser corretamente compreendida e apreciada, toda a verdade na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, deve ser estudada à luz que emana da cruz do Calvário e em conexão com a maravilhosa verdade central da expiação do Salvador. Essas são verdades centrais. E quanto ao sábado, o sábado do sétimo dia é fundamental? Com certeza. O que a Bíblia diz? E os que saírem de ti edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de muitas gerações. E serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas para a habitação. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado das delícias o santo dia do Senhor, honroso, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo a tua própria vontade, nem falando as tuas próprias palavras. O sábado é uma verdade fundamental. E perguntamos, a quem pertence esta profecia? Esta profecia pertence aos judeus étnicos? Bem, poderia, mas não exclusivamente, porque lembre-se de que os judeus deveriam aceitar o Messias e pregar as boas novas por todo o mundo, e então todos se tornariam basicamente judeus espirituais. Mas eles rejeitaram o Messias, e a igreja foi para os gentios, a verdade foi para os gentios, e agora para os gentios especificamente, e especificamente para os adventistas do sétimo dia, que herdaram a promessa dos judeus étnicos, o quarto mandamento.
foi pisoteada. Portanto, somos chamados a reparar a brecha na lei e a pleitear o sábado profanado. Foi-me mostrado que a preciosa promessa de Isaías 58, 12, 14, que acabamos de ler, aplica-se àqueles que trabalham pela restauração do verdadeiro sábado. Foi-me mostrado que o terceiro anjo, proclamando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, representa as pessoas que recebem esta mensagem e levantam a voz de advertência ao mundo para que guardem os mandamentos de Deus e sua lei como a menina dos olhos. E que, em resposta a esse aviso, muitos abraçariam o sábado do Senhor. Foi o que ela disse. Então somos herdeiros dessa promessa. Quais são os principais pilares da fé adventista? Bem, o que ela diz? Esses são os principais pilares da nossa fé. Essa é uma declaração bastante clara. Assuntos de vital importância. O sábado, a guarda dos mandamentos de Deus. 2 vezes me foi mostrado que tudo o que possa fazer com que nossos irmãos se desviem dos pontos essenciais para este tempo deve ser mantido em segundo plano. E isso é certo. Continuar promovendo o rei do norte como a Turquia deve ser mantido em segundo plano. Não é uma verdade fundamental. Não é uma verdade fundamental. E aqueles de vocês que pensam que é e chamam as pessoas de falsos mestres e falsos adventistas por ensinarem que não é uma verdade fundamental, vocês estão errados. Amazing Discoveries, vocês estão errados e precisam se retratar. Vocês precisam se retratar para a sua própria reputação, não a minha, a sua reputação. Você precisa se retratar do que disse Mackenzie, porque não é uma verdade fundamental. Você está errado, irmão, e eu espero e oro para que você se retrate. Vamos definir os antigos marcos. O que Ellen White diz? A passagem do tempo em 1844 foi um período de grandes eventos. Portanto, há um certo foco em 1844 e na passagem do tempo. Ela mencionou que, quando ela falou sobre o livro de Urias Smith, Daniel e Apocalipse, porque ele se estende até 1844. Portanto, esse é um ponto especial para os adventistas que devemos conhecer e compreender, abrindo aos nossos olhos atônitos a purificação do santuário, que transcorre no céu, e tendo relações decididas com o povo de Deus na terra. Esse é o juízo investigativo. Também, as mensagens do primeiro e do segundo anjos, e a terceira, desfraudando a bandeira na qual estão inscritos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A Turquia não é o rei do norte. Um dos marcos desta mensagem foi o templo de Deus, visto por seu povo amante da verdade no céu, e a arca contendo a lei de Deus. A luz do sábado do quarto mandamento lançou seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A imortalidade dos ímpios é um marco antigo. Não consigo me lembrar de mais nada que tenha sido incluído no contexto dos antigos marcos. Todo esse clamor pela mudança dos antigos marcos é imaginário. E o que o irmão Drabbit disse a respeito da obra de Uriah Smith como fundação, marco, pilar ou estaca é imaginário. É imaginário. Aqueles de vocês que continuam a promover a Turquia como o rei do norte ou algum outro sistema geopolítico é imaginário. Se você chama isso de verdade fundamental, não é. Simplesmente não é. Ela conta exatamente o que foi. Agora, qual foi a mensagem central de 1844? Porque isso também faz parte daqueles pilares, daquelas verdades fundamentais dos marcos. Como testemunha ocular desses eventos em 1844, Ellen White escreveu: agora ela não está falando da Igreja Ortodoxa Oriental. Ela está falando dos batistas, dos metodistas, dos episcopais, desse tipo de coisa. A Igreja Ortodoxa usou todos os meios para impedir que a fé em Cristo que logo viria se espalhasse. Era isso que eles odiavam. Nenhuma liberdade era concedida em suas reuniões àqueles que ousavam mencionar a esperança da breve vinda de Cristo. Os amantes declarados de Jesus rejeitavam com desprezo a notícia de que aquele a quem diziam ser seu melhor amigo os visitaria em breve. Estavam agitados e irados contra aqueles que proclamavam a notícia de sua vinda e que se regozijavam por poderem contemplá-lo em breve em sua glória. Odiavam a ideia da segunda vinda, odiavam-na completamente e a rejeitavam. E então, a segunda vinda é uma verdade presente? É uma doutrina fundamental?
Com certeza é. Muitos já perderam o primeiro amor pela grande e grandiosa verdade bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. Ela prossegue dizendo: queremos nos manter próximos da verdade que é para os nossos tempos, a verdade presente. Afirmamos crer que a mensagem do terceiro anjo é a verdade presente. E na mensagem do terceiro anjo, Ellen White sempre conecta a primeira e a segunda, a posição de Cristo mudando do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário. Apresentar a verdade e então apresentar ao mundo a última mensagem de misericórdia que deve ser dada ao mundo. É uma mensagem para preparar um povo para a segunda vinda do Filho do Homem. É para isso que tudo isso serve. É para isso que serve a Bíblia, preparar-nos para a segunda vinda. É claro que a segunda vinda tem que ser uma verdade fundamental da Igreja Adventista do sétimo dia. Está em nosso nome, Adventista do sétimo dia. Um adventista é alguém que aguarda a breve vinda de Jesus Cristo. Toda a nossa obra de vida está ligada solenemente à segunda vinda. De nosso Senhor, toda a nossa vida trabalho como um povo. Paulo era um adventista. Ele apresentou o evento importante da segunda vinda de Cristo. A nós foi dada a mensagem da segunda vinda de Cristo. Foi o que ela disse, amigos. Agora, o que Ellen White diz sobre Jerusalém, a terra da Palestina e seus arredores? O que ela diz? Ela diz que isso é algo fundamental para o qual devemos olhar? Devemos nos preocupar profeticamente? Novamente, estou falando profeticamente. Sim, a guerra é horrível, a guerra é terrível, eu não a quero. Eu não quero que as pessoas morram por causa dela. Mas o que estamos perguntando em relação à Turquia, ser o rei do norte como fundamental, precisamos saber se esse lugar tem algum significado profético fundamental? O que Ellen White diz claramente, sem insinuar, sem evidências tangenciais. O que ela diz claramente, ela diz que a maldição repousa sobre Jerusalém. Certo, essa é uma grande pista. O Senhor destruiu aquelas coisas que os homens adorariam em Jerusalém e arredores. E as pessoas estão constantemente indo para lá para adorar as coisas ao redor de Jerusalém. No entanto, muitos reverenciam objetos literais na Palestina, enquanto negligenciam a contemplação de Jesus como seu advogado no céu dos céus. E finalmente ela diz na mesma obra: a maldição de Deus está sobre Jerusalém, ela repete, e seus arredores, e a terra está contaminada sob seus habitantes. Não há fundamento real para os sentimentos de admiração ao contemplar a terra da Palestina. Não há fundamentos em relação aos eventos que ocorrem na Palestina. Lendo o livro de Smith, você tem uma visão. Mas quando você analisa a preponderância de evidências do material de Ellen White em relação ao que ela diz diretamente e especificamente, exatamente sobre a Palestina, os judeus, Jerusalém e a Turquia, você não pode chegar à conclusão de que a Turquia é o rei do norte ou qualquer outro reino geopolítico. Há uma ideia fundamental. Simplesmente não é. E você precisa parar de dizer isso. Porque agora isso virou mentira. É mentira. E você está mentindo se continuar fazendo isso. Seja você quem for, precisa desistir. Você precisa desistir. Olha, eu sei que é difícil. Eu era católico e tive que abrir mão das minhas doutrinas. Mesmo crescendo como adventista, tive que mudar minha visão sobre como eu entendia algumas partes das Escrituras. É um processo de crescimento. E não há problema em crescer. Sabem, amigos, não há problema em errar, desde que nos corrijamos. Mas se continuarmos teimosamente, a persistir no nosso erro, agora vocês têm um grande problema. Agora você está trilhando um caminho perigoso. Não queremos ser como Satanás, que foi teimoso em sua persistência. Desista. Não há fundamento real para o sentimento de admiração ao olhar para a terra da Palestina, porque Deus não está lá. Deus não ocupa esse lugar de forma especial. E amigos, e estou dizendo isso profeticamente, então entendam o que estou prestes a dizer. Mas se a terra da Palestina fosse varrida de toda forma de vida, profeticamente não estou dizendo na vida, no custo para as pessoas. Mas profeticamente não importa. Não importa o que aconteça naquela terra. Pare de olhar para lá. Porque agora o que você está fazendo é ter mais em comum com o dispensacionalismo evangélico do que com o que a Bíblia diz e o que o Espírito de profecia diz.
Agora, não estou afirmando que Uriah Smith estava ensinando o dispensacionalismo evangélico em relação ao arrebatamento secreto e aos 7 anos de tribulação, e que os judeus, todos os cristãos serão levados para o céu, e os judeus agora vão pregar o evangelho. É nisso que eles acreditam. Não é isso que Uriah Smith ensinou. Mas há uma certa visão de Jerusalém. Há uma certa visão daquele lugar como se fosse sagrado. Sabe, há uma razão pela qual Deus não nos diz onde Moisés foi sepultado. Porque todos estariam construindo santuários naquele lugar e dizendo que era uma montanha sagrada. Há uma razão pela qual não sabemos exatamente onde os 10 mandamentos foram dados. Todos estariam construindo um santuário para aquele lugar. E aqui acontece a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas estão olhando, seja profeticamente, com admiração ou com desejo, para uma terra que está amaldiçoada e acabou, e não importa mais profeticamente. Parem com isso. Vocês precisam parar com isso. Porque agora você está recebendo teimoso, e agora você está migrando de doutrinas marginais para pregar heresias e erros. Você está substituindo os pilares por outra coisa. Vamos parar um momento para refletir sobre o que aprendemos. Os pilares centrais são os seguintes. Quanto às verdades centrais, Ellen White disse: Cristo e este crucificado. E a Bíblia é exatamente isso. Cristo e este crucificado são o centro. As palavras de Jesus e o que ele fez, a expiação, são as verdades centrais. Existem fundamentos cristãos, que são arrependimento, fé, batismo, ressurreição, julgamento, criação, a perpetuidade da lei de Deus. No que diz respeito ao adventismo do 7º dia, a verdade presente, fundamentos, pilares, estacas, é isso que conhecemos. As 3 mensagens angélicas. O santuário, o estado dos mortos, o sábado, incluindo os 10 mandamentos, a segunda vinda. Estas são as verdades fundamentais da Igreja Adventista do 7º dia. E de todas elas, o foco na mensagem dos 3 anjos e a compreensão do santuário são a contribuição única que os adventistas do 7º dia deram à teologia. Eles são a nossa contribuição única como povo. E amigos, aqui não há menção à Turquia ou a Jerusalém. Não há menção à Turquia ou a Jerusalém. Elas não são fundamentais para a nossa compreensão dessas mensagens. Alguns estão confusos sobre os pontos de referência? Amigos, as discussões sobre os marcos históricos acontecem desde quase o início da nossa igreja. Certo? Isso não é novidade. Em Minneapolis, Deus concedeu ao seu povo as preciosas joias da verdade em um novo cenário. Essa luz do céu foi rejeitada por alguns, com toda a teimosia dos judeus manifestada na rejeição de Cristo. E houve muita conversa sobre defender os antigos marcos. Mas havia evidências de que eles não sabiam o que eram os marcos. Eles não sabiam o que eram os marcos, mesmo alegando estarem perto dos marcos. Isso não é novidade, amigos. Já aconteceu antes. Havia evidências e havia raciocínio da palavra que se recomendava à consciência. Mas as mentes dos homens estavam fixas, seladas contra a entrada da luz. Isso mesmo. Deus terá uma nova luz para eles. E Deus terá uma nova luz para nós. E teremos que seguir em frente com essa luz. E se não o fizermos, teremos a mesma rejeição obstinada de Jesus Cristo que os judeus tiveram. Vedados contra a entrada de luz porque decidiram que seria um erro perigoso remover os antigos marcos, sem que isso movesse um pino sequer deles, mas tinham ideias pervertidas sobre o que constituía os antigos marcos. Esta é a situação em que nos encontramos hoje. Alguns ministérios e pessoas estão ensinando o que pensam ser os antigos marcos, mas eles perverteram a ideia do que são esses marcos. Eu desafiaria qualquer um, a mostrar, a partir da Bíblia e do Espírito de profecia, a interpretação de Daniel, capítulo 11, versículo 45, com relação a Jerusalém ter significado profético, e a Turquia ser a nação que é o rei do norte. Mostre-me onde fica esse antigo marco. Mostre-me. Mostre-me uma declaração clara. Eu não quero ouvir ela deduziu isso. Ela pode ter dito isso. Não. Declarações claras. Porque dei várias declarações claras sobre o que são os pontos de referência. Agora, não apareça neste vídeo a menos que tenha uma declaração clara e concisa. E não coloque isso nos comentários, a menos que seja uma declaração clara e concisa. Eu já vi todas as coisas superficiais que as pessoas continuam postando. Vou apagar, se você colocar essas coisas de novo.
Uma declaração simples que diz claramente que a questão oriental é a verdade. Uma declaração simples que diz claramente que a Turquia é o rei do norte. Você me dá e eu publico. Vou retirar este vídeo com um pedido de desculpas e acreditarei que o rei do norte é a Turquia. Mas você não vai encontrar. Você simplesmente não vai encontrar. Então sabemos onde isso vai acabar. Sim, amigos, falando sobre os velhos marcos quando eles nem sabem o que são esses marcos. Quando uma nova luz é apresentada à igreja, é perigoso se isolar dela. Eles não devem concluir que toda a verdade foi revelada e que o infinito não tem mais luz para seu povo. Se eles se entrincheirarem na crença de que toda a verdade foi revelada, correrão o risco de descartar joias preciosas da verdade que serão descobertas. À medida que os homens voltam sua atenção para a busca da ricamente da palavra de Deus, amigos, à medida que avançamos nesta linha do tempo profética, há coisas que teremos que ajustar. Pode haver coisas que teremos que ajustar em relação aos reinos ou a certas partes das Escrituras. Os fundamentos principais permanecem. Sabemos quem são os principais personagens em Daniel. Conhecemos as verdades principais. Conhecemos o panorama geral. Podemos discutir alguns pontos menores. Mas eles não tiram o fundamento, o sábado, o estado dos mortos, o santuário, a segunda vinda, as 3 mensagens angélicas. Estes são os fundamentos da nossa fé adventista. Agora, a fundação do cristianismo em geral. Já passamos por isso. A centralidade da expiação. E então, outras verdades fundamentais como a criação, o batismo, o arrependimento, o julgamento e a fé. Vida cristã. Essas são as coisas em que estamos nos concentrando. São coisas que não são tangenciais, mas que dizem respeito especificamente à nossa vida hoje. Deus trará mais verdade ao seu povo. Teremos que voltar à palavra de Deus e estudar essas coisas a fundo. Precisamos ter certeza. E acho que, com o passar do tempo, teremos uma ideia muito melhor de quem é o rei do norte. Mais uma vez, acredito que seja o papado. Eu sei que não é a Turquia. Pelo meu estudo e pelo que Ellen White diz, não pode ser. Em todo caso, minha crença neste ponto não é uma verdade fundamental. Não é fundamental. Minha crença no sábado será fundamental. Estado dos mortos, o santuário, a mensagem dos 3 anjos, a segunda vinda, essas são verdades fundamentais. Se eu errar nisso, estarei em apuros. Mas quando começamos a chamar coisas de fundamentais quando elas não são, isso também se torna um grande problema. E isso faz com que as pessoas se entrincheiem e não avancem em questões menores, o que se torna uma questão de salvação para elas. Não é uma questão de salvação para mim. Torna-se uma questão de salvação para aqueles que decidem se estabelecer nesse lugar. E se lhes for demonstrado repetidamente que estão errados, amigo, isso vai destruir a fé deles, vai destruir a reputação deles. E as pessoas vão naufragar na fé. Nosso verdadeiro foco, amigos, é a liberdade religiosa, porque essa, no fim das contas, é a questão. À medida que nos aproximamos da última crise, é um momento vital para que a harmonia e a unidade existam entre os instrumentos do Senhor. Isso mesmo. Mesmo sendo um ministério independente, eu me esforço para estar o mais unido possível com aqueles que ensinam coisas diferentes. Sobre questões menores, amigos, não vou comentar. Mas criar fundamentos que não são fundamentos é um ponto importante. E então sim, não sou obrigado a comentar sobre isso, porque como vocês são meus espectadores, vocês estão vindo a mim e a este canal para entender a verdade na Bíblia, e eu preciso ser capaz de explicar o que está acontecendo dentro do Adventismo e mostrar essas coisas para que você tenha um entendimento. Unidade. Devemos nos esforçar para estar unidos.
especialmente nas questões principais. Devemos estar unidos nas questões principais e não fazer de outras coisas questões fundamentais. Porque então eu tenho que estar unido nisso e simplesmente não consigo. O mundo está cheio de tempestades, guerras e discórdias, mas sob uma única liderança, o poder papal, o povo se unirá para se opor a Deus na pessoa de suas testemunhas. Então, qual é o principal vilão aqui? É o poder papal. O que é que dá seu reino a esse poder? O protestantismo, um poder que, embora professe ter o temperamento e o espírito de um cordeiro e estar aliado ao céu, fala com a voz de um dragão. É movido por um poder vindo de baixo. Portanto, o protestantismo também é um dos vilões, por assim dizer. Protestantismo apóstata. Estes têm uma só mente. Haverá um laço universal de união, uma grande harmonia, uma confederação das forças de Satanás. Estas são todas as nações políticas, os grupos religiosos, todos juntos, todos em união, e entregarão seu poder e força à besta. Manifesta-se assim o mesmo poder opressor e arbitrário contra a liberdade religiosa, a liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da consciência, como foi manifestado pelo papado quando, no passado, perseguiu aqueles que ousaram recusar-se a conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas do romanismo. No final das contas, amigos, a questão é a liberdade religiosa, e tivemos uma questão de liberdade religiosa nos últimos 4 anos que se assemelhava muito a um cenário de não comprar nem vender. E que, sabe, havia incentivos para pegar a coisa. Sabe do que estou falando? As pessoas recebiam propina, elas recebiam dinheiro, comiam um pedaço de pizza ou bebiam álcool se tomassem esse suco, certo? Ou diziam a algumas pessoas: ei, se tomar isso, será inscrito em uma loteria de $1 milhão para a educação. Sim. Houve incentivos, subornos e ameaças. Se você não tomar isso, não terá emprego. Eu passei por isso. Você não vai poder receber pagamento. Não vai poder ir a lugares diferentes. Não vai poder viajar. E isso foi no mundo todo. Isto foi um ataque à nossa liberdade religiosa. Para a vergonha de muitos adventistas que ainda nem perceberam isso. O que mais ela diz? Nossos verdadeiros inimigos são uma união tríplice. Na guerra que será travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da fidelidade à lei de Jeová. Isso inclui a Turquia. Isso inclui o povo que vive na Palestina. Eles farão parte deste sistema apóstata. Esse é o foco. Não uma guerra geopolítica no Oriente Médio. Nunca é o foco. Parem de olhar para a geopolítica no Oriente Médio. Parem de olhar para as guerras no Oriente Médio. Parem com isso. Não tem nada a ver com o que o espírito de profecia define claramente como a verdadeira questão no final. Nesta guerra, o grande ponto de discórdia será o sábado do 4º mandamento, não se alguém tem ou não um pedaço de terra. Pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Por meio dos 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás enganará o povo. Enquanto o primeiro lança as bases do espiritismo, o segundo cria um vínculo de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do Golfo para agarrar a mão do espiritismo. Eles se estenderão sobre o abismo para apertar as mãos do poder romano e, sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá os passos de Roma ao atropelar os direitos de consciência. Os direitos de consciência, amigos, os direitos de consciência são o foco do ataque de Satanás, não uma terra geopolítica, não a terra da Palestina. Olhar para lá não tem fundamento. Este é o fundamento. Essa é a base. E aqui, amigos, encerramos com a declaração final. Os pilares do Adventismo. A fé em referência às mensagens do 1º, 2º e 3º anjos estava correta. As grandes marcas do caminho que percorremos são imutáveis, e, embora as hostes do inferno tentem arrancá-las de seus alicerces e triunfarem na ideia de que obtiveram sucesso, não obtêm sucesso. Esses pilares da verdade permanecem firmes como as colinas eternas, inabaláveis diante de todos os esforços dos homens combinados com os de Satanás e suas hostes. E ouso dizer, amigos, que é um ataque de Satanás substituir os pilares.
Então, para aqueles que estão fazendo essas descobertas incríveis, tenham muito cuidado com o que estão fazendo, porque vocês estão trabalhando aqui, eu diria, com o inimigo tentando substituir os pilares. Porque esses pilares em que você está vão ruir. E a fé de muitos vai ruir se te seguirem até lá. Você precisa parar. Você precisa parar. O povo de Deus agora deve ter seus olhos fixos no santuário celestial, onde o ministério final do nosso grande sumo sacerdote na obra do julgamento está acontecendo, onde ele está intercedendo por seu povo. Amigos, não sou profeta, nem sou filho de profeta, mas creio nos profetas, creio na Bíblia e creio nos profetas. E a Bíblia e o profeta nos disseram o que os pilares são e o que eles não são. E não depende de ninguém. Ninguém tem esse direito. Nenhuma pessoa singular, nenhum grupo, nenhum povo, nenhum conselho. Nenhum governo tem o direito de remover os pilares. A mensagem dos 3 anjos: o santuário, o estado dos mortos, a segunda vinda e o sábado. Estes são os pilares da fé adventista. Nada mais. Vamos orar. Querido Pai do céu, obrigado pela tua graça e misericórdia. E que o teu Espírito Santo guie as pessoas a um estudo mais aprofundado. Que elas voltem à Bíblia, ao espírito de profecia. Que elas cavem, que elas vejam quais são os pilares. Que elas vejam que o que eu disse é a verdade. E que o teu Espírito Santo as oriente e guie. Em nome de Jesus. Amém.